Oi, aqui é a Duda e esse é o Corajosa Eu. Quando eu resolvi começar essa série, a minha primeira ideia era fazer um podcast. E eu cheguei até a gravar um episódio no ano passado. Gravei, editei, postei, tá lá no Spotify. E a ideia inicial era que fosse um podcast para falar sobre os livros da Brené Brown. Era um desejo meu, ainda é, né, poder falar mais sobre o trabalho da Brené Brown e as coisas que ela aborda na sua literatura, né. Passou-se um tempo, eu acabei não conseguindo fazer esse podcast ir adiante por conta de uma série de questões pessoais. Esse ano eu queria muito retomar a ideia do podcast e a ideia de falar, só que aí eu acabei tomando um rumo diferente no podcast que está acontecendo. É um podcast que chama Espelho, Espelho Meu. E eu fiquei com esse desejo aí de fazer algo que falasse sobre vulnerabilidade, sobre coragem, sobre como é que eu acabo criando, né, as coisas que eu crio e as minhas artes e os meus trabalhos. Então eu comecei a gravar alguns vídeos. Esse daí não é o primeiro vídeo que eu gravei. São vídeos onde eu faço algumas atividades artísticas. E essas atividades, elas têm um objetivo muito claro para mim, que é o meu momento de acessar coisas que eu não faria se eu não estivesse colocando em imagens. Porque as imagens, elas têm um poder de trazer à tona coisas que não seriam acessíveis para nós. O nosso psiquismo, o inconsciente, ele se comunica através de imagens. A gente vê isso no momento em que a gente sonha, então a gente vê as imagens do sonho aparecendo e como elas falam sobre nós. A gente vê isso no momento em que a gente acessa histórias, contos, mitos, e a gente vê isso também através da arte. Eu resolvi seguir com essa ideia de fazer uma série onde eu estaria filmando o meu processo artístico, que é uma arte com uma finalidade de olhar para dentro, de ser um processo de autoconhecimento. Acontece que fazer essas artes e depois mostrar é um processo de muita exposição, é um revelar-se. À medida que eu vou revelando a mim mesma nessas imagens e que isso vai se construindo e eu tenho material, né, para poder fazer descidas mais profundas na minha relação comigo mesma, na minha terapia. São também imagens que trazem conteúdos que são muito profundos. E foi só quando eu fiz esse vídeo aqui que eu decidi que então eu iria mostrar o que eu estava fazendo. E por que, né, esse vídeo? Bom, eu peguei esse livro que se chama Coming Home to Myself. É um livro de recortes de falas da Marianne Woodman, que para mim é uma das grandes autoras, talvez a principal autora que fala sobre a integração do feminino e do masculino. Esse livro, ela fala que não é um livro de poemas, mas é uma releitura de trechos de seus primeiros trabalhos que ela fez em parceria com uma outra amiga, terapeuta também. Então ela ia coletando essas frases até que ele virou esse livro. Eu peguei esse livro e eu decidi transformá-lo em um caderno de artes, porque como as frases elas são curtas e tem muito espaço nas páginas, daria para fazer diversas intervenções nesse livro. E aí eu comecei por essa intervenção que é na contracapa. Depois que eu fiz essa intervenção, li a introdução, a abertura, né, do livro das duas autoras, tanto da Marianne como da Jill. E na parte onde a Jill fala sobre o propósito do livro, é muito interessante. Ela recomenda que a gente use o livro exatamente dessa maneira. E eu não tinha lido isso antes. Ela fala que esse espaço ele pode ser usado para a gente escrever como se fosse um diário, ou pode ser para a gente pintar, recortar, decorar. E usar também o livro não como uma leitura
corrida, e sim como uma leitura em que você abre uma página qualquer e aí se deixa tomar por aquela imagem que aparece. A Marian Woodman, ela fala muito e ela tem um jeito muito incrível de dizer que a gente tem que escutar o que está escrito, ressoar nos nossos ossos, deixar com que a imagem reverbere até chegar no nosso ponto mais profundo, né? O que é mais antigo e ao mesmo tempo é o que é mais perpétuo, que são os nossos ossos. Veja aí que interessante, né? Porque tem uma correlação com alguns contos que a gente usa e trabalha, por exemplo, no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E essa é a série Corajosa Eu. Eu vou explicar por que ela se chama assim no próximo vídeo. Como o título desse livro, né, que se chama Coming Home to Myself, ou voltando para casa, voltando para dentro de mim, né, com a casa sendo eu. Esse momento, ele é um momento de, bom, como eu falei, de muita exposição, de muita vulnerabilidade e ao mesmo tempo também de uma certeza profunda de que é através disso, que é através dessa possibilidade de falar a partir desse lugar tão profundo em mim, que as transformações de fato podem acontecer. Tanto porque eu permito que elas aconteçam em mim, quanto porque eu não fico nesse lugar de ser uma pessoa que se esconde na teoria e atrás dos livros, que na verdade era o que eu estava fazendo quando essa ideia começou. Eu queria me esconder e falar de vulnerabilidade, reproduzindo ideias que estavam ditas nos livros da Brené Brown. Mas nesse meu estudo sobre o feminino, sobre o corpo e a alma, como é esse que Marian Woodman traz, seria impossível ficar nesse lugar seguro que seria a beira da água, né? Impossível. Voltar para casa, voltar para mim mesma e fazer esse trabalho requer realmente a coragem de ir fundo e de mergulhar de verdade. Então, é isso que essa série essa a minha ideia e a minha proposta. Eu ainda tenho frio na espinha, na barriga, em todos os lugares, ao pensar em colocar isso no ar, mas também não posso me furtar a isso. Como me aconselhou 2 grandes amigos que eu consultei no momento em que eu fiz o primeiro vídeo e que todos 2 me disseram: você precisa colocar isso no mundo. Bom, se eu preciso colocar isso no mundo, eu preciso por mim. E eu espero que essa minha necessidade pessoal de falar a partir desse lugar sirva para alguma coisa, sirva para que a gente possa se olhar com mais verdade, com mais afeto, que é isso que eu estou tentando fazer comigo mesma.